E aí, caros estudantes, tudo bem com vocês? Bem, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática, a nossa aula de número 54. Eu sou a professora Alessandra Indi e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, para a aula de hoje, você vai precisar lá do seu material, caderno de matemática, caneta, lápis, borracha e a régua. Então, enquanto você vai organizando o seu material, já pega lá na folha do seu caderno de matemática, coloca a data de hoje, aula 54, e o título, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vou dar um tempinho para você se organizar, a gente já volta. Então, vamos lá para os objetivos da nossa aula de hoje. Bem, os objetivos é construir estratégias para a resolução de problemas que envolvem grandezas diretamente e inversamente proporcionais e fazer o uso da linguagem algébrica para determinar o valor desconhecido da proporção, tá? Então, retomando, na aula anterior, o que nós vimos? Então, nós vimos o que é uma proporção. O que é uma proporção? Quando eu tenho duas razões iguais. Então, eu posso escrever A está para B, assim como C está para D. Posso também utilizar essa simbologia aqui dos dois pontinhos. Também vimos a propriedade fundamental da proporção, que é o que a gente mais utilizou, inclusive, que quando eu tenho uma proporção, então eu posso dizer que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, A vezes D, como está aqui, é igual a B vezes C, como está lá no segundo membro da minha igualdade. O que mais que nós vimos também na aula anterior? Nós vimos o que são grandezas diretas e grandezas inversas, que as grandezas diretamente proporcionais, à medida que um valor dessas grandezas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Então, não adianta ela só aumentar, ela tem que aumentar na mesma proporção. Então, se eu dobrei uma grandeza, a outra também eu vou ter que dobrar. Se eu tripliquei uma grandeza, a outra também eu vou ter que triplicar. Não adianta eu dobrar uma e triplicar a outra. Daí eu não vou ter uma proporção aí, porque ele não aumentou na mesma constante de proporção. E duas grandezas são inversamente proporcionais quando, à medida que o valor de uma dessas grandezas aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então, se uma eu dobrei, a outra eu reduzi pela metade. Se uma eu tripliquei, a outra eu reduzi a terça parte. E assim sucessivamente, certo? Então, a gente viu lá grandezas diretamente proporcionais, quando uma cresce, a outra cresce. Quando uma decresce, a outra também decresce. Ou as inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra decresce. Ou quando uma decresce, a outra cresce. Tá? Então, só retomando algumas situações. Analisando as alternativas abaixo, marque aquela que as grandezas se relacionam de forma inversamente proporcional. Ou seja, se uma cresce, a outra decresce. Ou o inverso. Então, observando lá, a distância percorrida por um veículo e o tempo do percurso em uma velocidade constante. Então, eu tenho lá a distância. Na aula anterior, nós vimos em questão da velocidade média. Então, a gente tem uma distância percorrida lá por um veículo. E o tempo que ele leva para essa distância. Quanto maior for a distância, maior vai ser o tempo. Concorda? Então, aqui na letra A, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Aumentou a distância, aumentou o tempo que eu vou levar para percorrer essa distância. Item B, a idade da pessoa e o seu salário mensal. Bem, aí a ideia é o quê? Que quanto mais tempo a pessoa tem, de uma empresa, maior vai ser o seu salário, vai ter um acréscimo aí do seu salário, seja o acréscimo referente à inflação ou algum outro tipo de abono salarial aí.
Então, aqui eu também tenho uma grandeza diretamente proporcional. Infelizmente, nem sempre isso acontece, mas a ideia lógica seria que fosse assim, né? Então, a vazão da água de uma mangueira e o tempo que ela leva para preencher o reservatório. Então, se eu tenho uma vazão de água, se eu abro a torneira, mas não de forma que tenha uma vazão grande de água, uma vazão em quantidade grande ali de água, eu vou levar mais tempo para encher esse reservatório. Agora, se eu aumentar a minha vazão, se eu der mais um giro na minha torneira para sair mais água ainda, então, menos tempo eu vou levar para encher nesse reservatório. Ou seja, quanto mais eu abro a torneira, mais rápido eu vou encher meu reservatório. Então, assim, quanto maior a vazão, mais rapidamente eu encho o reservatório. Ou seja, menos tempo eu levo para encher esse reservatório. Então, eu cresci a vazão, diminuiu o tempo para encher. Então, observe que uma aumentou, a outra diminuiu. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Letra D, ó, a quantidade de concreto produzida e a quantidade de cimento necessária. Então, quanto mais concreto eu for produzir, né, fazer a mistura, maior vai ser a quantidade de cimento que eu vou precisar, certo? Então, são grandezas aí diretamente proporcionais. E outra situação, ó, o número de acertos em uma prova e a nota obtida pelo candidato. Então, quanto maior é o número de acertos, maior vai ser a nota obtida aí, exceto, né, alguns concursos aí que é importante a gente mencionar que cada questão errada não é uma certa. Então, né, nem sempre essa validade da proporção diretamente pode se valer, né, para essas situações aí desses concursos em que uma questão errada vai anular uma questão que você acertou. Tá? Então, aqui, a grandeza que seria inversamente proporcional é a letra C, né, da vazão de água e o tempo necessário para eu encher aí o reservatório. Então, essas situações foram importantes agora para a gente retomar, né, a ideia de quando que as grandezas são diretas e quando elas são inversamente proporcionais. Então, vamos para a nossa primeira proposta, né, da aula de hoje. Ó. Então, com um pacote de refresco, é possível preparar 2 litros de suco. Então, quantos pacotes serão necessários para preparar 6 litros de suco? Então, eu tenho de um pacote para 2 litros de suco, então eu vou aumentar a quantidade de litros de suco. Será que eu vou precisar aumentar a quantidade de pacotes de refresco que eu vou precisar? Será que essa grandeza é direta ou será que ela é inversa? Então, monte lá, ó, pacotes, o seu quadro, né, com o número de pacotes de refresco, ó, um refresco, um pacote, eu consigo fazer aí 2 litros de suco. 6 litros de suco, quantos pacotes eu vou precisar? Observe se essas grandezas são diretas, tá? Se elas forem diretas, você já pode calcular utilizando a propriedade fundamental da proporção, né? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Porém, se ela for inversa, aí você vai precisar primeiro inverter nessa ordem aqui, para daí multiplicar. Então, eu vou dar um tempinho para você calcular aí quantos pacotes de refresco vai ser necessário para 6 litros de suco e a gente já volta.
aí, conseguiu determinar aí quantos pacotes de refresco vão ser necessários? Será que vai ser mais ou será que vai ser menos? Bem, observe lá, ó, que se eu aumentar a quantidade de litros, né, de suco, eu vou precisar aumentar a quantidade de pacotes de refresco. Se eu diminuísse, né, a quantidade de litros de suco, eu também ia precisar diminuir a quantidade de pacotes de refresco. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, aí eu posso aplicar já a propriedade fundamental da proporção, tá? Então, ó, 1 está para x, assim como 2 está para 6, ó. 1 está para x, assim como 2 está para 6. Então, eu vou fazer a multiplicação dos meios igual ao produto dos extremos, ó. Então, x vezes 2, 2x. 6 vezes 1, 6. Tá? Então, aqui nesse caso, eu quero saber o valor do x, né? Ou seja, a quantidade de pacotes de refresco, e não 2 vezes a quantidade de pacotes de refresco. Então, esse 2 eu vou passar para outro membro da minha igualdade dividindo, porque ele está multiplicando. Ou então, eu divido pelos dois lados por 2, que vai dar a mesma ideia, ó. Então, x é igual a 6 divididos por 2, ou 6 meios, né? Então, a metade de 6, ó, que eu também posso ler como metade de 6, é igual a 3. Então, para fazer 6 litros de suco, eu vou precisar de 3 pacotes de refresco, ó. Serão necessários 3 pacotes de refresco para render esse meus 6 litros de suco, certo? Então, vamos lá para a nossa próxima proposta. Uma torneira que despeja 15 litros de água por minuto enche uma piscina em 4 horas. Então, se eu abro a minha torneira despejando 15 litros de água por minuto, eu vou levar 4 horas para encher, né, uma piscina. Em quanto tempo essa torneira encheria a mesma piscina se eu despejasse, em vez de 15 litros, 30 litros de água por minuto? E aí, será que é uma grandeza direta? Será que é uma grandeza inversa? Coloque lá os seus dados no quadro, observe se ela é direta ou inversa e calcule aí quanto tempo ela levaria para encher, né, essa piscina se eu aumentasse aí a vazão da minha torneira. Tempinho para você, a gente já volta.
conseguir, nessa situação, já perceber que eu dobrei a quantidade de vazão de água da minha torneira, e que são grandezas inversas, porque se eu aumentar a vazão, eu vou levar menos tempo para encher a piscina. Então, se eu dobrei, eu vou ter que reduzir meu tempo na mesma proporção. Então, eu vou ter que reduzir pela metade, né? Porque se eu dobrei a quantidade de vazão, eu vou reduzir pela metade a quantidade do tempo. Então, imediatamente, eu já teria minha resposta aqui, né? Que seria a metade do tempo de 4 horas. Mas montando o nosso quadro lá, com as nossas grandezas, ó. Nossas grandezas é o litros por minuto, né? Que leva a torneira para a vazão da torneira, né? E o tempo que ela leva para encher. Então, aqui, ó, eu tenho 15 litros por minuto, ela enche num tempo de 4 horas. Agora, 30 litros por minuto, quanto tempo ela vai levar? Aí eu determinei por uma incógnita aí que eu determinei por X, tá? Então, observando se ela é uma grandeza direta ou inversa. Se eu aumentar a minha vazão, eu vou reduzir o meu tempo, tá? Então, nesse caso, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto mais água sai da torneira, menor é o tempo que eu levo para encher a piscina. Então, nesse caso, ó, antes de eu poder fazer usar a propriedade fundamental da proporção, eu vou precisar inverter, ó. Aqui está 4 para x. Então, nesse caso, eu vou colocar x para 4. Tá? Então, ó, 15 está para 30, ok? E agora aqui x está para 4, só para poder estabelecer a proporção e utilizar a propriedade fundamental. Então, nesse caso, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho que 30 vezes x, 30x, é igual a 4 vezes 15, que me resulta em 60. Esse 30 que está multiplicando x, eu vou passar para o segundo membro, dividindo. Ou, então, eu divido os dois membros por 30. Então, aqui me resulta em x, e 60 divididos por 30, que dá 2. O que esse 2 representa? Ó, representa o tempo, as horas. Então, se eu levava 4 horas, agora eu levo 2 horas para encher essa piscina. Ó. A torneira levaria 2 horas para encher a piscina. Lembra que era metade do tempo? Metade de 4 é 2 horas, certo? Então, aí um exemplo de aplicação, né, dessas grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá para a nossa proposta 3. Ó. Um pai registra a altura do filho em um quadro. Então, observe lá esse registro que o pai fez. A idade, né, do seu filho e a altura do filho. Então, se o filho tem 5 anos, ele está ali com essa altura de 1,05 m. 10 anos, 1,56 m. 15 anos, 1,62 m. Qual que é a questão aqui, ó? Com essas informações, é possível saber quanto será a altura do filho aos 20 anos? Então, eu tenho a altura dele aos 5, aos 10 e aos 15. Aos 20 anos, será que eu tenho como determinar essa altura com essas informações? Eu vou dar um tempinho aí para você refletir sobre essa proposta, levantar seus argumentos e a gente já volta. E aí, será que é possível estabelecer qual vai ser a altura do filho aos 20 anos? Bem, vamos pensar aqui no contexto, né? Se eu estou determinando que a idade, né, tem uma correspondência direta com a altura, então todo mundo teria a mesma altura, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Então, se eu tenho 20 anos, todo mundo que tem 20 anos vai ter a mesma altura, porque é numa proporção. Então, nesse caso, ó, observe lá, eu não tenho, ó, do 5 para o 10, eu estou dobrando 2 vezes.
Porém, dessa altura aqui de 1,05 m para 1,56 m, eu não estou dobrando. Quando a idade dobra, a altura não dobra, certo? Então, de 1,5, se dobrasse, né, eu teria de 1,5 para 2,10. Então, ela não dobrou, certo? Então, a idade dobrou, mas a altura não dobrou. Mesmo porque se ela continuasse dobrando, né, com 20 anos, não sei nem quanto seria a altura, mas seria bem mais que 2,10, que já seria um pouco inviável. Então, nesse caso, as grandezas não são nem proporcionais. Então, se você já foi aí tentando observar se ela era direta ou inversa, não esqueça que antes você tem que observar se existe uma proporção ali, né? E nesse caso, eu não tenho nenhuma proporção, tá? Porque eu não posso estabelecer a altura de uma pessoa de acordo com a sua idade, tá? Então, isso não é um padrão, não há uma proporção para ser definida, tá? Então, ó, não é possível saber qual será a altura do filho, pois as grandezas não são proporcionais. Então, vamos lá, para a proposta 4. Ó. Um celular, ele custa R$900. Gabriel comprou à vista e ganhou 10% de desconto. Quanto será que Gabriel pagou pelo celular? Então, observe aqui nesse quadro, ó. Eu tenho o preço de R$900, que é o celular. R$900 corresponde a 100%, ou seja, o valor integral, né, do aparelho. Agora, com 10% de desconto, quanto que corresponde em relação ao preço? Né? Quanto que é 10% desses R$900? Mas a pergunta não é essa, tá? A pergunta é quanto que Gabriel pagou pelo celular. Então, primeiro você vai ter que descobrir quanto que é os 10% e depois observar aí qual que foi o valor que ele vai pagar pelo celular com o desconto. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta. Vamos lá observar qual que vai ser o valor pago com o desconto, tá? Então, o preço, R$900, corresponde ao preço integral, né? O valor integral do aparelho. 10% vai corresponder a um valor X que a gente vai descobrir, tá? Então, nesse caso, ó, se eu diminuo, né, o percentual, eu vou diminuir o valor do produto, tá? Ou o contrário também, se eu aumentar o percentual, eu vou ter um preço, né, do produto mais caro, que é o que teria acontecido, por exemplo, com o nosso consumo, o nosso custo, né, do combustível, da gasolina. Né, o percentual ele vem aumentando, né? De janeiro para agosto eu tive um aumento aí de uma média de 27,7% do preço da gasolina. Então, se eu aumentei o percentual, certamente o meu preço, que era de 4,69, agora está quase aos R$6, né, o litro da gasolina. Então, se eu aumentei o percentual, eu aumentei o valor final. A mesma coisa é para essa ideia. Se eu aumento o percentual, eu aumento o valor do produto. Ou se eu diminuo o percentual, eu vou diminuindo o valor do produto.
Então, são grandezas diretamente proporcionais. Observe que as setas elas estão no mesmo sentido. Então, aqui eu posso aplicar diretamente a propriedade fundamental da proporção. Então, ó, 90 está para x, assim como 100 está para 10. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 100 vezes x sem x, 900 vezes 10, 9.000. Dividindo 9.000 por 100, eu vou obter 90. Mas cuidado, esse 90 não é o valor, né, o preço que vai ser pago, preço final do produto. Esse R$90 é o valor do desconto, dos 10%. 10% de 900 vai ser os R$90. Mas o preço que ele vai pagar aí no produto, então, R$900 era o valor inicial. Com o desconto de R$90, ó, qual que vai ser o valor final a ser pago? R$810. Então, R$810 é o preço que ele vai pagar, né, nesse smartphone, nesse celular, após o desconto. Então, tá aqui, ó, Gabriel pagou R$810 pelo celular. Por isso que é muito importante, né, quando a gente vai fazer a compra de algum item ou de algum bem, a gente perguntar se tem algum desconto à vista. Se eu pagar à vista, eu tenho algum percentual de desconto? Às vezes você consegue esse percentual de desconto, mas às vezes você não consegue, né? Às vezes o preço parcelado é o mesmo que o preço à vista. Então aí é de você analisar se compensa parcelar, né, esse valor do produto, ou então se você realmente pretende pagar à vista, certo? Então vamos lá para a nossa próxima situação, a proposta 5. Com uma lata de leite condensado, é possível preparar 40 brigadeiros de 15 gramas cada um. Quantos brigadeiros? Observe que pesando ali está entre aspas, né? Como eu já falei, pesar, né? Ele não corresponde à massa, né? São grandezas diferentes, peso e massa. Peso está relacionado a uma força da gravidade, né? Que vocês vão trabalhar muito em física ainda, mas a gente usa no cotidiano essa questão, essa ideia do peso, mas o correto seria a massa, tá? Então, quantos brigadeiros de 20 gramas podem ser preparados com uma lata de leite condensado? Então, com uma lata, ó, eu preparo 40 brigadeiros de 15 gramas. Agora eu vou aumentar a massa, né, desse meu brigadeiro de 15 foi para 20. Então, quantos brigadeiros eu vou conseguir preparar com essa mesma lata de leite condensado, porém com uma massa um pouquinho maior de cada brigadeiro? Então, ó, tá aqui o nosso quadro. Vou deixar o quadro aqui para você já ter uma ideia de como preencher e observar se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Um tempinho para você, a gente já volta.
aí, será que você vai conseguir fazer mais ou menos brigadeiros? Vamos observar lá, ó. 40 brigadeiros eu consigo fazer, sendo que com uma lata de leite condensado, desde que meu brigadeiro tenha massa de 15 gramas. Agora, quantos brigadeiros eu consigo fazer para uma massa de 20 gramas para cada brigadeiro? Então, vamos observar lá a nossa resolução. Ó. Se eu aumento, né, a gramatura, a massa desse meu brigadeiro, utilizando a mesma lata de leite condensado, ó, se eu aumentar essa grandeza, eu vou diminuir essa. Porque cada brigadeiro está pesando um pouquinho mais, a massa dele é um pouquinho maior. Então, eu vou precisar fazer menos brigadeiros para conseguir, né, dar conta de usar apenas aquela lata de leite condensado, tá? Então, aqui são grandezas, ó, inversamente proporcionais. Enquanto uma cresce, a outra decresce. Então, nesse caso, antes de eu utilizar, ó, a minha propriedade fundamental da proporção, eu preciso inverter, né, essa grandeza aqui para eu estabelecer a minha proporção, ó. X está para 40, em vez de 40 está para X como estava aqui antes. Então, X está para 40, assim como 15 está para 20. Então, observe lá, agora aplicando a propriedade fundamental, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu tenho aqui X vezes 20 é 20x, 40 vezes 15 é igual a 600. O 20 está multiplicando o x, então eu vou passar ele para outro membro com a operação inversa, que seria a divisão. 600 divididos por 20 igual a 30. Então, ó, de 40 brigadeiros com massa de 15 gramas, agora eu vou conseguir fazer apenas 30, porém com massa de 20 gramas. Então, ó, quantidade de brigadeiros pesando 20 gramas. Podem ser preparados 30 brigadeiros. E aí, você chegou nessa mesma solução? Eu espero que sim. Então, vamos lá para a nossa próxima proposta, a proposta 6. Em uma escola de informática, 6 computadores funcionando por 4 horas consomem 4,8 kWh. Qual será o consumo de energia elétrica nessa escola se 7 computadores ficarem funcionando por 3 horas? Então, agora eu aumentei a quantidade de computadores, que eram 6, agora são 7. O tempo, que era de 4, reduzi para 3. E agora, qual que vai ser o consumo? Antes o consumo era de 4,8. Qual que vai ser o consumo agora? Vou dar um tempinho aí para você montar suas ideias, ó, colocando aqui, ó, quais e quantas são as grandezas que aparecem nessa situação. Não esquece de elencar aí as suas grandezas, ó, na tabela quantidade de computadores, tempo em horas, consumo e energia. Então, preencha o quadro ali, observe se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais e a gente já volta.
Então, olha lá, nessa situação, ó, eu tenho quantas grandezas? Eu tenho 3 grandezas, tá? Que é a quantidade de computadores, que teve uma variação aí, o tempo, que também vai ter uma variação, né? Não, teve, né? De 3 horas, 4 para 3 horas, então ele já teve a variação. E o consumo de energia, que eu só sei essa informação, e eu quero saber a outra para aquela situação de 7 computadores e 3 horas. Então, preenchendo esse quadro aqui, ó, 6 computadores, 4 horas, consome 4,8 kW. Agora a questão é, qual é o consumo de 7 computadores num tempo de 3 horas? Né? Observe aqui, eu aumentei a quantidade de computadores, mas reduzi o tempo. Será que esse aumento de computadores e essa redução do tempo vai fazer com que o meu consumo seja igual ao que era antes? A gente tem que observar primeiro as grandezas, se elas são diretas ou são inversas, tá? Então, observando aqui, ó, se eu aumentar a minha quantidade de computadores, eu vou aumentar o meu consumo. Quanto mais computadores, mais gasto de energia eu vou ter. Então, eu sei que a grandeza quantidade e a grandeza energia, quantidade de computadores e energia consumo, né, são diretamente proporcionais. Agora, se eu aumentar o tempo, né, que esses computadores vão estar funcionando, eu vou também aumentar a minha quantidade de energia. Quanto mais tempo o computador fica funcionando, né, maior vai ser o meu gasto de energia também. Então, essas grandezas aqui, tempo em horas e energia em quilowatt-horas, também são proporcionais. Então, não precisa se assustar. Agora, a gente só precisa calcular aqui qual que vai ser o consumo, porque minhas grandezas são todas diretamente proporcionais, ó. Vou olhar para a quantidade de computadores e o consumo é proporcional. O tempo e o consumo também é proporcional. Então agora, ó, quando eu for montar essa minha igualdade, como eu tenho 3 grandezas agora, basta eu multiplicar essas 2 grandezas que eu já tenho aqui as informações e igualar pela grandeza que é desconhecida, tá? Então eu multipliquei a quantidade de computadores pelo tempo e aí essa daqui que era do consumo em quilowatt-horas, eu igualei a ela, tá? Então, ó, 6 está para 7, 4 está para 3, 4,8 está para x. Então, eu vou fazer o produto aqui, fazer esse cálculo, lembrando que o produto de frações, né, é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, aqui, ó, 6 vezes 4, 24. E 7 vezes 3, 21, tá? 4,8 está para x, continua aqui, ó, igualdade. Agora, basta eu aplicar aquela propriedade fundamental que a gente veio aplicando até agora, né? Que é a propriedade fundamental da proporção, ó, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 24 vezes x me dá 24x. E 21 vezes 4,8 vai me dar 100,8, tá? Ou seja, 100 inteiros e 8 décimos. Agora basta eu dividir, né? O 24 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. E aí o meu consumo vai ser de 4,2 kWh. Então, ou seja, se eu reduzir o tempo, mas aumentei para um computador, o meu consumo ainda vai ser menor do que eu tinha antes. Estranho, né? Mas essa foi a situação. O que a gente intui? Eu, particularmente, intuí que o consumo talvez fosse maior do que era. Mesmo eu reduzindo o tempo, mas eu aumentei um computador. Então, observe que se eu diminuir o tempo, eu vou ter um gasto menor de quilowatt-hora do que se eu
diminuir um computador, né? Então, em questão do tempo, é diferente em relação à quantidade de computadores. Então, eu diminui o tempo, aumentei a quantidade de computadores, tá? Então, observe essa relação, quanto de consumo que eu tive, né? De 4,8 para 4,2. Parece não ser uma diferença tão grande, mas isso seria para um dia, né? Multiplica isso, dependendo de uma empresa que funciona aí todos os dias do mês, 30 dias, né? Vai dar uma diferença bem grande, tá? Então, vamos lá, ó. Resposta: o consumo de energia será de 4,2 kWh. Agora vamos lá para o nosso quiz, para a nossa questão aí, ó. Qual é o valor desconhecido da seguinte proporção? Então, eu tenho a proporção y está para 3, assim como 8 está para 12. Então, qual dessas alternativas é o valor que eu posso corresponder ali ao y? Lembrando que se eu tenho uma proporção, significa que essa razão cresceu ou decresceu numa mesma constante. Ou eu dobrei, ou eu reduzi pela metade. Então, observe aqui, ó, do 3 para o 12, o que aconteceu? Eu aumentei 4 vezes. Foi o quádruplo de 3, ó. Opa, tá aqui. O quádruplo de 3 vai me dar o 12. Então, y vezes 4 tem que me dar 8. Aí já fica uma dica. Mas se eu não conseguir estabelecer por essa ideia, ó, eu posso utilizar a propriedade fundamental. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, ó. Então, 12 vezes y, 12y, 3 vezes 8, 24. 24, 12, passei dividindo, y é igual a 2. Então, lembra que eu falei do quádruplo de 3? Então, que número vezes 4 dá 8? O 2. Certo? Então, aqui no caso, a minha alternativa correta é a letra C, que é 2. Então, o que nós vimos na aula de hoje? A gente construiu algumas estratégias para a resolução, né, de problemas que envolvem grandezas diretamente e inversamente proporcionais, inclusive com 3 grandezas, né, que foi a nossa última situação ali, e utilizamos também a linguagem algébrica para determinar o valor desconhecido de uma proporção. Então, observe que em todas as situações ali, né, quando a gente for calcular a proporção ou observar se era direto ou inverso, que nem a do brigadeiro, ou que nem da velocidade, distância, tempo, a gente utiliza um valor desconhecido, a gente utiliza uma incógnita para representar esse valor desconhecido. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na próxima aula a gente continua com um pouquinho mais desse assunto de proporção. Eu te espero lá. Até mais!